Eu sou Aloísio Vilaça, nós somos FPLcast, o podcast da Faculdade Pedro Leopoldo. Eu tenho a honra de receber hoje aqui nos estúdios da Faculdade Pedro Leopoldo o Anderson Rocha. O Anderson Rocha estudou aqui com a gente e vai nos trazer aqui algumas informações, alguns detalhes sobre a vida acadêmica dele, sobre o histórico de vida dele. Eu te convido a estar com a gente e te convido a ativar o sininho das notificações, seguir a Faculdade Pedro Leopoldo nas redes sociais e ficar a par das nossas novidades, dos nossos cursos. Anderson, é uma satisfação grande receber você aqui nessa manhã. É bom reencontrar um aluno da faculdade que hoje está aí fazendo seu caminho, construindo a sua própria história. E eu não poderia deixar de começar a nossa conversa te fazendo uma pergunta que eu faço para todo mundo que nos visita. Anderson, quem é o Anderson? Então, professor Luiz, é um prazer estar aqui, né? Eu tô muito feliz, né, de estar aqui na fundação, a gente poder estar batendo esse papo aí, né? O Anderson é um morador de Pedro Leopoldo, né? Sou nascido e criado nessa cidade que, sinceramente, eu amo tanto, né? Eu amo essa cidade. E hoje o Anderson é um ex-aluno da fundação, né? Sou casado, pai de um filho de 1 ano e 8 meses, né? Sou de uma família daqui mesmo, né, daqui mesmo, de Pedro Leopoldo, né, atuo aí na advocacia geral, né, em geral, há 10 anos, né, vamos para 11 anos agora de escritório, e espero que venham muitos anos ainda, né, para a gente aí tá exercendo aí a nossa função, né, ajudando a quem precisa e dando o melhor de nós aí a cada dia. Que bom. Anderson, você estudou com a gente aqui na Faculdade Pedro Leopoldo, né? Você fez o curso de Direito. Em que ano foi que isso aconteceu? Quando é que você concluiu o curso? Então, Aloísio, eu comecei o curso de Direito em 2006, né, já vão para 20 anos, né. Então eu comecei o curso de Direito em 2006, mas aí, devido a algumas coisas, né, que aconteceram ali na minha vida pessoal, na época eu tive que trancar o curso, né, voltando a estudar depois, né. Na época eu trabalhava numa cimenteira, né, aqui da região, e eu precisei, né, dedicar um pouco mais ao trabalho, né, do que aos estudos na época, né. Depois eu retomei a faculdade, me formei em 2014, passei no exame da OAB em 2015. Anderson, eu quero te perguntar como é que foi a experiência de fazer a prova da OAB? Como é que foi a sua preparação aqui na faculdade e depois a prova da OAB? Porque a Faculdade Pedro Leopoldo, no curso de Direito, chegou a ter o selo recomenda, a OAB recomenda. O que significa que grande parte dos nossos alunos, terminando a faculdade, foi fazer a prova da OAB e teve sucesso. Como é que foi o seu caso? Então, Aloysio, no meu caso, eu passei no exame de ordem também na primeira tentativa, né. Na minha época tiveram alunos que passaram no exame de ordem ainda no 9º período, né, eles já podiam fazer a prova na época. Eu só fiz realmente o exame de ordem depois que eu me formei, né. Claro que nós tivemos aqui na faculdade, se tinha o curso preparatório da OAB, se não me engano era no sábado, né, a gente até fazia os exames simulados, né, que eram exames anteriores, né, da FGV, quando eu fiz já era FGV, né, e digamos que a faculdade ela me deu essa bagagem, né, para poder tá passando no exame de ordem, tanto na primeira etapa, né, ali nas questões fechadas, né, que a gente chama de questões fechadas, né, porque a OAB, pelo menos quando eu fiz, ela cobrava tudo aquilo que você via no curso, né. Sim. Então, assim, na primeira etapa ali, a questão das questões fechadas, né, não claro que exigia conhecimento, então, assim, a a fundação ela teve uma grande sacada nisso, principalmente com relação ao exame de ordem, né, para nos preparar para o exame de ordem. Porque no que a gente fazia os exames anteriores da OAB, a gente estava fazendo exercício,
e o segredo, né, vamos dizer assim, eu acho que o ponto mais importante para você estudar para a OAB, até falo isso hoje para quem está estudando para o exame de ordem, faça exercício, porque foi o que a Fundação Pedro Leopoldo ensinou para gente, né? E com relação à segunda etapa, né, que é a prova prática, a gente teve a prática no DAJ, né? Então, assim, eu já fui para a OAB sabendo fazer petição, né? Então, a fundação ela nos deu essa bagagem, né, pro exame de ordem. Pois é, parece que é uma fórmula que é muito boa, né? Um bom aluno, o estudo feito pelo próprio aluno de maneira pessoal, 4 períodos de DAJ, o Departamento de Assistência Judiciária, Sim, uma disciplina preparatória, as provas que nós aplicamos em todos os semestres daquele exame global, onde você faz uma simulação de provas de concurso e da própria prova do AB, sim. a própria simulação da prova do AB e uma dedicação que parece que é de cada um, né? Mais a Isso. seriedade e as aulas presenciais. Sim. Então parece que esse conjunto conduz os alunos a esse caminho, que foi o seu caso. É, a ter sucesso no exame de ordem. Pois é, então, me conta, você estudou na faculdade, você falou até 2014, é isso mesmo? Isso, isso. Até 2014. Como é que foi estudar na faculdade Pedro Leopoldo? Conta pra gente, assim, como que era o ambiente da sala de aula, como é que era a exigência metodológica, como é que era as questões de natureza pedagógica, as dificuldades que você enfrentava sendo aluno de um curso de direito da faculdade Pedro Leopoldo? É, então, Aloysio, digamos que nem tudo na vida são flores, né. Estudar não é fácil, né, mas a Fundação Pedro Leopoldo, ela trouxe para mim um lema de vida que eu carrego para o resto dos meus dias, sabe, que é o seguinte: "Não importa a situação que você está passando, o que vai fazer a diferença são as suas decisões". Eu ouvi isso de um professor aqui dentro. E como hoje isso faz sentido para mim. Com relação à fundação, os professores, cara, digamos que assim, é uma experiência maravilhosa que eu levo para a vida, sabe. A Fundação Pedro Leopoldo, ela tem um diferencial, pelo menos na minha época, né, eu vejo que isso ainda existe, que é aquela questão de proximidade ali dos professores com os alunos, né. Eu vejo hoje, por exemplo, eu tenho amigos, né, bem mais jovens que estão aí no início, no meio de curso, né, não só do curso de direito, e que às vezes falam assim: "Ah, você vai conversar com o professor da faculdade, ele não sabe seu nome", entendeu? E você já está lá no meio do curso, no meio do semestre, né, Sim. e o professor nem mesmo sabe seu nome, né. E aqui na Fundação Pedro Leopoldo, você tinha aquela proximidade, né, eh, você tinha proximidade de procurar um professor na sala dos professores, né, de debater ali uma matéria ali no tete a tete, né, de poder esclarecer uma dúvida ali pessoalmente, sabe. E eu acho que essa questão de calor humano, né, principalmente acho que nós mineiros temos esse diferencial, né, essa questão ali de calor humano mesmo, né, de proximidade ali, é o que faz a diferença, sabe, na Fundação Pedro Leopoldo. Pois é, a minha impressão é que essa tradição da faculdade de já 60 anos, né, aliada a essa pessoalidade nas relações, são relações muito próximas, um ambiente também acolhedor. Nós estamos aqui, por exemplo, num lugar que não tem boteco. Então a pessoa vem para a aula, ele não vem para a aula, ele não tem alternativa, né? Tem Sim. escolas que dentro da escola tem boteco, no entorno tem boteco, e a pessoa fica dividida entre essas duas situações. Então você confirma isso, né? O ambiente ele é propício para o ensino, com o que você disse, você confirma isso. E eu queria te perguntar, como é que foi a questão da sua formação em sala de aula? Curso exigente, um curso fácil, tranquilo? Como é que você conviveu com as dificuldades acadêmicas? Então, Aloysio, boa pergunta. O que que acontece? Eu lembro que quando eu já estava ali por volta do quinto período, uma vez eu fiz um comentário com o professor, que ele me deu uma resposta que eu falei assim: "Caramba, eu não tinha parado para pensar nisso". E eu falei assim: "Engraçado, né", na época, né, com cabeça de Sim. estudante, eu falei assim: "Gente, engraçado, parece que o curso a partir do quarto período ele vai ficando mais fácil". E aí o professor falou assim comigo: "Não, não. Não é que a partir do quarto período o curso está ficando mais fácil. É porque a partir ali do quarto período você já tem mais conhecimento, você já tem mais bagagem. Imagina ali o cara que vai para academia e está ali levantando peso. Ah, o peso está ficando mais leve? Não, ele está mais forte, né. Então, assim, a experiência em sala de aula é essa, eu lembro até hoje.
me lembro do meu primeiro dia, né, na sala de aula e eu vendo as matérias que tinham, eu lembro que eu falava assim: "Meu Deus, teoria do Estado", tinha teoria do Estado 1 e 2, né, a gente hoje chama de TGE, né. Bom, tô falando, assim, de matérias que tinham na minha época, né, creio que Uhum. E permanece, né? mudou-se muita coisa, né. Uma teoria geral do Estado permanece. Teoria da Permanece. Constituição Ah, permanece. que maravilha. Teoria geral do Estado, eu lembro que, cara, eu fiquei fascinado por essa matéria na época, né. A gente tinha aqui na fundação um professor que hoje ele até já é falecido, não sei se você lembra dele, o doutor Aureliano Gama. Claro, lembro, lembro. Nossa, eu tinha que Deus o tenha, né. Sim. Tinha um grande carinho pelo professor, mas, assim, um homem, assim, de extrema inteligência, né. Inteligentíssimo. Inteligentíssimo, ele lia demais, né. Tivemos, inclusive, vários embates, porque ele defendia, por exemplo, o porte de arma, eu era Ele contrário. era polêmico. Ele era muito polêmico, né, mas é muito culto, uma Muito pessoa culto, significativa. né, uma pessoa Tenho boas significativa, né, lembranças. de muita bagagem. Também tenho lembranças excelentes, né. Então, assim, a faculdade, eu vejo a faculdade Pedro Leopoldo como aquele ambiente onde se compartilha conhecimento, né, onde se compartilha conhecimento. E então, assim, voltando, né, ao assunto aí da questão de como foi a minha experiência em sala de aula, minha experiência em sala de aula, assim, sabe, ó, você vai estudar para uma matéria, é fácil? Não, não é. O curso de direito, ele é um curso fácil? Não, você tem que se dedicar, né. Acho que tudo na vida que você queira ter sucesso, é preciso dedicação, não tem receita mágica, né. Como o pessoal brincava antigamente, você coloca o livro debaixo do travesseiro e vai por osmose, né, o meio mais concentrado para o menos concentrado, Sim. não. Não existe. É o que um professor da faculdade também brincava, que ele falava assim, o direito para você ter sucesso, nem sei se eu posso falar isso no podcast, um eu não lembro o nome desse professor aqui na fundação. Ele falava assim: "O sucesso para o curso de direito, tá assim, vendo horas bunda, que é horas bunda na cadeira e você estudar", né. Mas no final vale muito a pena. Você aumenta muito, assim, o seu senso crítico, ele muda muito, a sua visão de mundo muda muito, entendeu? Você não está simplesmente adquirindo no final do curso um diploma. Eu costumo dizer que você entra de um jeito na faculdade e sai de outro. Pois é, você falou de a questão de visão do mundo, falou de teoria, né, de Estado. Nós estamos num um momento muito difícil da humanidade, né. Pra lá de delicado, né? Nós estamos com as transformações da inteligência artificial, que mudam a nossa vida diariamente, em todos os sentidos. Nós estamos envolvidos agora em questões, em que o ser humano perde o respeito um pelo outro, os países perdem o respeito um pelo outro, e nós estamos vivendo hoje, inclusive, um dos momentos mais graves numa crise internacional que envolve países, envolve guerra, envolve invasão de um Estado pelo outro, sequestro de um presidente. Qual que é seu raciocínio para o direito neste lugar? Você continua crendo no direito como o único instrumento um dos únicos instrumentos, né, que viabiliza a nossa coexistência pacífica? Aloísio, nós temos que acreditar no direito. Nós temos que acreditar no direito. Porque a partir do momento em que não se tiver mais o direito, a gente vai voltar para a barbárie, né? Aí é a lei do mais forte, né? Então, assim, você citou aí o que aconteceu agora, né, no último sábado, né, eu até tinha ido passar o réveillon em Campos do Jordão, São Paulo, eu e a minha esposa, desde quando a gente namorava, a gente adora aquele lugar, então geralmente a gente vai passar o réveillon em Campos do Jordão. E no sábado de manhã, na hora que eu liguei a televisão lá do quarto do hotel, eu lembro que eu parei em frente à televisão, assim, fiquei perplexo e a Cristiane tá comigo assim, Cristiane minha esposa: "Gente, o que que aconteceu? O que que aconteceu?" Ela veio, viu a reportagem, tá comigo assim: "Meu Deus, esse homem é maluco?" Falei assim. Aí olha só pra você ver, olha a falta do direito ali, Sim. olha a falta do direito aí. Então assim, e não só, né, esse ano é ano de eleições, né, aqui no Brasil, a gente tá vivendo um momento, assim, que o país está polarizado, né, e eu acho que o momento é para se, de fato, se estudar o direito, sabe.
porque não adianta, sabe, assim, não adianta você aprender, né, as pessoas aprenderem e não colocar aquilo que aprendeu em prática, né. O direito ele tá aí para quê? Para pacificar, porque a partir do momento em que, né, o que a gente aprende na faculdade também, né, o Estado, o grande Leviatã, né, enquanto se o direito um dia cair, né, e não digamos que assim, a gente não você não tiver mais o que controle, fatos como esses aí ocorridos, né, no último sábado vão se repetir, né. Hoje foi aqui do nosso lado e amanhã. É verdade. E eu gostaria também de saber uma outra questão, agora já da sua prática profissional. Você se formou em Direito e a Faculdade Pedro Leopoldo conseguia, e ainda consegue, fazer a aprovação dos alunos na primeira tentativa na prova da OAB, a ponto de nós recebermos o selo OAB Recomenda, mas depois que você se formou, né, tendo conseguido a, a, a sua certificação na prova da OAB, tirado sua carteira de advogado, como é que tem sido a sua carreira no direito? Porque há uma conversa de saturação de mercado, há uma conversa de falta de lugar para as pessoas que resolvem empreender na área jurídica. Eu te pergunto, qual o caminho que você seguiu na área jurídica como profissional, depois que deixou a empresa de cimento, se formou, passou na prova do AB? Como é que está a sua carreira jurídica? Você se sente realizado? Já são, né, mais de 10 anos desde a sua formatura. Sim. Em que lugar você se encontra no mercado de trabalho? Qual foi essa sua trajetória para chegar nesse lugar em que você está agora? Então, Aloysio, vamos lá. Aquilo que eu ouvi aqui dentro da fundação, né? O que determina sucesso ou fracasso não é simplesmente a situação em que qualquer pessoa esteja, e sim as decisões que você toma. Com relação à saturação, quando eu ia fazer o vestibular para direito, né, aqui na fundação, eu fiz vestibular em 2005, né, e iniciei o curso em 2006. Desde essa época eu ouvia dizer que o curso de direito estava defasado, que tinha muita gente no mercado, entendeu? Desde essa época, a gente está falando aí de praticamente 20 anos atrás, né? Sim. Então, assim, desde dessa época que eu ouvia isso, de que: "Ah, mas tem muita gente no mercado, o curso está defasado". Não, não tá. Mercado tem para todo mundo, Aloysio. Eu comecei a advogar, né, numa sala que vamos dizer assim, deveria dar uns 2 metros por 2, uma salinha pequenininha, mal cabia minha mesa com um notebook velho lá. Entendeu? Eu comecei a advogar dessa forma. Eu não tinha impressora, para você ter uma ideia, eu imprimia na época que eu comecei a advogar, ainda não se tinha processo eletrônico. Eu imprimia petições na OAB. Eu ia na OAB, levava o pendrive, eu salvava no meu e-mail para poder imprimir e ir lá distribuir, né? Se Sim. distribuir o processo físico, né? Ou para protocolar uma petição lá no setor de protocolo. Então, assim, eu comecei a advogar assim, certo? Hoje nós temos o escritório aqui em Pedro Leopoldo e a gente tem mais uma unidade em Contagem, né. Aproveita e faz uma publicidade. Qual o escritório? O nosso escritório é o Rocha Advogados Associados, né. Hoje sou eu, a doutora Cristiane, minha esposa, né, e o doutor Matheus, né, que é meu cunhado também, Uhum. irmão da Cristiane. E a gente atua hoje com o direito civil em geral, né. Então a gente faz, revisão de contrato, eh, tudo ali dentro do civil a gente faz, né. A Cristiane, minha esposa, ela é mais voltada para a questão do direito condominial, né. Então a gente tem os condomínios que o escritório atende, né. Só não trabalhamos com criminal. Uhum. A única área que a gente não atua lá dentro do escritório é o criminal, Pois né. é, e na sua área de atuação, você atua em Pedro Leopoldo, então? Isso, isso. Seu Eu escritório? fico na realidade, a unidade aqui de Pedro Leopoldo é a unidade que eu fico, assim, maior parte do tempo, né, Fisicamente, né? fisicamente, Mas isso. hoje em dia parece que o direito não tem fronteira Não, também, não né? tem. Hoje em dia, tanto que o que que acontece? Hoje, vamos supor, quem está se formando hoje em direito e quer abrir um escritório, você pode abrir um escritório virtual, Sim. né. Digamos que, assim, hoje lá no nosso escritório, o nosso cliente que está mais próximo de nós, por exemplo, aqui em Pedro Leopoldo, é
é o dono de um empreendimento, né, um empresário aqui, que está do outro lado da rua, certo? E o meu cliente que está mais longe é um cliente que está em Minnesota, nos Estados Unidos. Interessante. Entendeu? Então, assim, mas hoje, principalmente com relação ao direito do trabalho, nós temos clientes hoje em Itaúna, temos clientes em Passos, né? eh, e nas cidades aqui do entorno, Sete Lagoas, Belo Horizonte, Lagoa Santa, Matozinhos, né? E aqui em Pedro Leopoldo, né? Então, assim, hoje o direito, como você falou, o direito hoje não tem fronteira, né? E hoje a gente vive aí o boom, vamos dizer assim, da tecnologia, né? Sim. Hoje você tem uma ferramenta aí, por exemplo, de inteligência artificial. Hoje você cria, por exemplo, no próprio Instagram ali o perfil do escritório. Você pode fazer ali um Reels, né, que fala, né, abordando ali um tema específico, né, um vídeo ali curtinho de alguns segundos. Então, assim, o mercado, Aloísio, digamos que assim, eu já ouvi uma frase que fala o seguinte: o mundo é de quem se atreve. Se você, por mais conhecimento técnico, né, que você tenha, mas você não tem ali aquela ousadia, vamos dizer assim, né, de sair, né, de colocar ali como diziam os antigos, né, de colocar o seu rosto ali, né, para poder mostrar aquilo que você faz, realmente você pode ficar para trás. Então, assim, olha, dizer que o curso de direito ele está saturado é algo que eu escuto há muitos anos. Mas é engraçado, sabe? Às vezes eu escuto advogado aqui da região falando assim: "Ah, a advocacia não dá mais dinheiro. Ah, hoje o mercado não é como era antes", mas não larga o negócio de jeito nenhum. Eu costumo dizer o seguinte: o negócio que ele é economicamente inviável, ele deixa de existir, porque não tem como você estar numa profissão ou num negócio que é economicamente inviável. Vai chegar uma hora que não tem como você seguir, né? Eu quero te fazer uma pergunta, parece óbvia, né, porque você acaba Sim, me dizendo que você atua em parceria também com a sua esposa. sim, sim. Então parece que a minha pergunta já está respondida. Mas no seu caso, já são 11 anos de formado, Isso, né. isso. Nesses 11 anos, o direito já se tornou viável para você economicamente e profissionalmente? Sim, com certeza. Você hoje vive disto, Vivo disso. e a sua vida, você se sente realizado. Sim, me sinto Indicaria para o seu realizado. filho esse curso? Sim, com certeza. E essa sua circunstância de viver do direito, está lidando com isso no seu dia a dia, isso te exigiu mais formação? Porque nós estamos num momento de transformação, né, Sim, inteligência artificial, a tecnologia, agora, nós aqui na Faculdade Pedro Leopoldo defendemos o conceito de que o empreendedorismo, esse conceito de empreendedorismo, ele também está completamente atrelado ao direito, né, à profissão do advogado. sim. Eh, no seu caso, você tem planos de continuar estudando? Você tem estudado? Como é que tem funcionado isso aí para a sua carreira? Olha, atualmente eu até não estou estudando, mas tenho plano, sim, eu tenho, depois que eu me formei, eu fiz uma pós-graduação, né? Tenho plano, sim, de continuar estudando. Deu vontade, no que a gente estava conversando aqui, deu vontade de me matricular no primeiro período da faculdade de novo para ter essa matéria de empreendedorismo. Porque na minha época de estudante não se tinha isso. O que se ensinava na época nas faculdades de direito, isso não foi um déficit da fundação, mas na faculdade de direito o que se ensinava era que a advocacia, que o direito, ele não era uma atividade mercantil. E o direito, ele é uma atividade mercantil como qualquer outra, né. Então, por exemplo, vamos supor, às vezes a pessoa fala assim: "Ah, vamos supor, a medicina, por exemplo, é uma atividade mercantil?" Olha, o meu filho quando nasceu, ele precisou passar por uma cirurgia, certo? Até foi um período que você perguntou se o direito me era viável. Pois é, eu vou te falar uma coisa, meu filho ele teve que fazer, foram 4 cirurgias, mas procedimentos total foram 6. Ele nasceu com um problema renal, né, então assim, o ano de 2024 até foi um ano um pouco difícil por causa dessa questão, mas em contrapartida, né, o que me ajudou muito foi eu ter escritório próprio, então eu tinha flexibilidade de tempo de poder ir com ele para o hospital, estar com a minha esposa, né. Mas assim, foi um período difícil? Foi, mas meu filho ele operou em um dos melhores hospitais do estado, né. Eh, todos os custos que a gente teve com questão de saúde dele, tudo veio do nosso escritório,
né? Então, assim, hoje eu vivo da advocacia, Sim. entendeu? E a gente falou da viabilidade econômica, né? Sim, Você conta que estava viajando, trabalha com a sua esposa, isso. consegue atender o seu filho, tem uma vida que é próspera. E enquanto realização de ser humano, como é que é advogar? Participar da solução de problemas dos outros, enfrentar muitas vezes o erro para ser corrigido, Sim. propor caminhos para as pessoas seguirem. Como é que é essa realização, como ser humano atuando como advogado, com a justiça, com o direito de maneira geral? Olha, ô Aloysio, eu digo assim que são situações para você rir e chorar todo dia. Porque o que que acontece, né? Às vezes você às vezes você vê erros do judiciário, às vezes você vê excessos do do judiciário, né? O cliente, ele chega no escritório, ele quer o problema dele resolvido. Ele não quer saber o que que você vai fazer, sabe? Sim. E às vezes é interessante porque, por exemplo, a Cristiane, minha esposa, ela trabalhou num escritório grande, né? Por 11 anos. E aqui na capital, na nossa capital, em Belo Horizonte. E lá o que que acontece? Não tinha aquela questão de proximidade com o cliente. Aqui, por que que eu fico no escritório aqui de Pedro Leopoldo? Porque às vezes o cliente aqui da nossa cidade, ele quer chegar no seu escritório, sentar na mesa, tomar um cafezinho. Eu tenho uma cliente que é até engraçado. Ela às vezes, né, vai fazer o pagamento mensal lá no escritório, né? O dia que ela vai, ela senta na mesa, aí ela conta da mãe dela, que já tem mais de 90 anos, fala do irmão, me conta caso da família, e se bobear, ela vai despedir de mim, levantar da mesa e vai embora e nem pergunta nada do processo dela. Você tá entendendo? Sim. Então, assim, às vezes a gente é mais psicólogo, vamos dizer assim, do que advogado. Já teve contenda de ter sido resolvida, a gente, vamos sentar na mesa aqui, ó. Sim. Gente, vamos conversar. Às vezes é melhor um mau acordo do que uma boa demanda. E É parece esse é um preciso, caminho, né? sim, É, é preciso judicializar tudo? Não, tem coisas, tem questões que para que a gente vai levar para o judiciário? Teve um caso que, juro para você, eu me senti tão bem quando eu consegui resolver uma contenda, que eram 2 senhores que eles, eram brigados há mais de 20 anos. E aí eles acabaram se reconciliando ali, reatando a amizade, depois que eles nos procuraram lá no escritório para resolver um problema que eles tinham, uma disputa por causa de um terreno aí. Eram parentes, eram não, sim. são parentes ainda. E aí eu até falei com ele, falei assim: "Gente, acaba que às vezes tem coisas que são tão simples de serem resolvidas, Sim. entendeu? Basta, né, procurar ali a pessoa certa, sabe? Às vezes quem está de fora da situação vai entender a situação de uma forma muito melhor, Pois né?" é, então vamos aproveitar aí que você está falando dessa parte boa, né, do direito, que é realmente bom participar de solução de conflito, mediar esses conflitos para que eles se encerrem, isso é muito bacana, dá uma sensação muito boa para quem faz isso. Sim, Mas deixa eu aproveitar, tem pessoas agora que estão nos assistindo, jovens principalmente, que estão aí em dúvida sobre exercer essa profissão de direito, estudar o curso de direito, ser advogado, ser juiz, delegado, promotor de justiça, procurador do Estado. E a gente sabe que a profissão do advogado, ela tem também dificuldades. Eu queria que você dissesse para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que dificuldades encontra um advogado no início de carreira ou no decurso da carreira, e o que que tem de bom também, para a pessoa poder pesar e sopesar essa circunstância e decidir por seguir esse caminho, porque você fala que você desde o início tinha um sonho, sim. né, e aí fica uma coisa mais tranquila. Você já sabe o que quer e trabalha para que isso aconteça, apesar das dificuldades, que inclusive você relata que encontrou, né, que Sim, teve que sim, enfrentar. Não existe facilidade. Como você falava de excessos do judiciário, devem ser excessos dos seres humanos que estão lá, sim, né? sim, Nós somos humanos e erramos. Mas o que que você diria para um jovem que está pensando em fazer o curso de Direito? Quais são algumas situações que nos atraem para essa profissão e algumas dificuldades que a gente encontra no dia a dia de um advogado? sim. Eh, Às vezes o mundo do direito é o mundo das vaidades, né. O advogado, às vezes, ele é visto, né, dependendo ali da região, como aquele ali que igual olha só para você ver hoje aqui como que eu tô vestido, eu não tô de terno nem nada, né. Mas como que o advogado é visto, assim, pela sociedade, né. Então, assim, ele tem que estar bem trajado, tem que frequentar bons lugares, né.
Se você é advogado, você não vai estar ali todo final de expediente no boteco da esquina ali tomando uma cervejinha, né? Isso não vai pegar bem para sua imagem, né? Para o jovem que, vamos supor, ele hoje está ali no ensino médio, né? Terminando ali o ensino médio e tem esse plano, sabe? Almeja aí tá fazendo a faculdade de direito, eu falo o seguinte, que é um excelente caminho, sabe? É um excelente caminho. Por quê? Nós, advogados, somos operadores do direito. Você se dedicando à profissão, se dedicando ao curso, você vai conseguir deixar ali, ó, a sua assinatura, vamos dizer assim, a sua marca ali durante o seu tempo, né? O tempo que você exercer. Porque muita gente, você vai conseguir mudar a vida de muitas pessoas, Pois é, sabe? então, você falou que não pode falar, mas eu vou tentar aqui resumir. Então, Sim, bunda na cadeira, exata, estudo, enfrentar vaidades, erros do exatamente, judiciário, né, exatamente. e o que é que tem de bom? O cara que começar com a advocacia, o que é que ele vai encontrar que ele vai falar: "Isso foi bom"? Não entendi, em que sentido O você fala? advogado, ele lida com essas dificuldades, tem que estudar muito, deixar o boteco, conviver com o erro judiciário, enfrentar dificuldades, e você começou a falar de coisas boas, participar de solução de conflitos, mediar negociações. O que é que tem de bom na profissão de advogado? Olha, eu acho que o que tem de melhor na profissão do advogado é você poder mudar até a realidade de muitas pessoas ali pelo seu trabalho, certo? Por exemplo, eu tive um caso uma vez de uma senhora que estava perdendo um imóvel, certo? Ali por uma coisa simples, débito de IPTU, né? E na época o imóvel dela, ela é uma senhora muito humilde mesmo, tadinha, ela nem sabia o que que poderia acontecer. Débito ali de IPTU, o município executou, entendeu? Ela foi intimada, mas nem sabia, né, o que que era um papel que chegou para ela na época, né? A gente falando ali de processo físico ainda. E quando ela se deu conta, o imóvel dela já tinha a data certa do leilão do imóvel, né? E aí eu lembro que foram assim uns 4 dias que eu fiquei por conta dessa senhora. E a gente corria, ia na prefeitura, fizemos proposta de acordo, tinha que pagar um sinal, né? Aí ela conseguiu levantar o valor, né? Pagamos o sinal, manifestei no processo dela ali pedindo, né? Para poder a gente conseguir tirar algumas custas, que até a comissão de leiloeiros já estavam cobrando, não tinha nem tinha, não havia tido o leilão ainda. Mas aí conseguimos reverter a situação, sabe? Onde essa senhora me vê até hoje, ela me agradece, sabe? Então, assim, às vezes, não é o valor monetário que você vai ganhar. Claro que o dinheiro é importante, certo? Mas nem sempre é o valor monetário que vai te deixar mais satisfeito ali dentro de um caso, certo? Sim. Até porque, claro que o dinheiro é importante, né? O mundo gira, né? A gente precisa de dinheiro para poder sobreviver. Mas dinheiro não é tudo. Sim. Dinheiro não é tudo. Anderson, a gente está caminhando para o encerramento da nossa conversa, que está muito boa, e eu queria te pedir que, usando aquela câmera, eh, Sim, se dirigisse a jovens que estão imaginando que podem fazer uma opção de vida pelo direito e pela Faculdade Pedro Leopoldo, pelo nosso curso de Direito. Você que já esteve aqui, pode falar com conhecimento. O que que você diria para um jovem, a respeito de fazer o curso de Direito, estudar na faculdade, ser advogado ou seguir uma carreira jurídica na área de concurso, por exemplo, na área pública? O que que você diria para um jovem que esteja em dúvida se faz isso ou se não faz? E, principalmente, se deixa Pedro Leopoldo para ir para longe ou se fica aqui mesmo? entendi. Então, Aloysio, vamos lá. Olha, eu acho que para o jovem que hoje ele pensa, né, em iniciar ali a faculdade de Direito, aqui na Fundação Pedro Leopoldo, olha, às vezes o que que acontece? Dentro da nossa cidade, estou falando até assim para quem é aqui do entorno. Quando eu estudei aqui, Aloysio, na minha sala, tinham pessoas aqui de Matozinhos, de Vespasiano, de Belo Horizonte tinha gente aqui, né? Eu lembro que a gente tinha aula ao sábado e no sábado tinha o mestrado. Tinha gente que vinha de Vitória da Conquista na Bahia para poder fazer o mestrado aqui, entendeu? Então, assim, para o jovem hoje,
eu digo o seguinte, para o jovem de Pedro Leopoldo que quer estudar direito, eu digo o seguinte, não tenha o que às vezes nós brasileiros temos, que é a famosa, eu costumo brincar e dizer que é a síndrome do vira-lata. Por exemplo, às vezes o cara sai do país e vai trabalhar, vamos dizer aí, em algum país da Europa, algo do tipo, entendeu? Achando que vai ter uma condição de vida melhor e chega lá para poder, como se diz, a minha mãe costuma falar o seguinte, às vezes a pessoa come um arroz com feijão aqui, mas o arroz com feijão do vizinho é melhor. E não é. Dentro da nossa cidade, nós temos uma instituição excelente, né? A Fundação Pedro Leopoldo, como você mesmo disse aí, que é uma fundação hoje com 60 anos, né? Com mais de 60 anos, né? Quase 60 anos. Quase 60 anos, né? Então, assim, se você jovem hoje, que está se formando, né, ali no ensino médio e quer seguir a carreira do direito, venha para a Fundação Pedro Leopoldo. Até porque a Fundação Pedro Leopoldo, né, professor Luiz, pelo que você me falou, tá com o diferencial aí das aulas presenciais. E não tem nada melhor. Isso eu posso afirmar. Não tem nada melhor do que você fazer um curso ali no tete a tete. Você indo todo dia para a sala de aula, assistindo aula, tirando dúvida ali com o professor pessoalmente. Acho que esse é o grande diferencial hoje. A gente está ali naquela grande explosão da tecnologia. Mas o que que acontece? Talvez um aluno ele vai fazer um curso ali, que ele tem um curso híbrido, ele mesmo se sabota. Às vezes vai fazer uma prova que ele vai fazer de casa e ele vai se sabotar. Talvez vai pegar uma cola ali e tal, coisa que ele não faria aqui na fundação. Ótimo, vai passar com nota boa? Vai. Mas quando chegar o exame da OAB, ele não tem conhecimento para passar no exame de ordem. Você está entendendo? Ou seja, uma hora aquilo vai ser cobrado. Então, assim, hoje, se o meu filho hoje ele tivesse se formando no ensino médio e ele falasse comigo, pai, eu quero fazer a faculdade de Direito, ele viria para a Fundação Pedro Leopoldo, sem a menor sombra de dúvida. Pois é, Anderson, eu agradeço muito a sua presença, né? Eu que agradeço. É muito bom ver que um egresso do nosso curso de Direito está aí desenvolvendo a sua própria trajetória com sucesso, com prosperidade, e eu te agradeço pela presença aqui nos estúdios da Faculdade Pedro Leopoldo. Eu gostaria de me dirigir agora a você que está pensando em fazer um curso, em começar a sua atividade acadêmica. Eu quero lembrar que a Faculdade Pedro Leopoldo, que começou as suas atividades em 1967 e vem há 60 anos desenvolvendo as suas atividades com extremo rigor acadêmico, é uma faculdade com uma tradição de 60 anos no mercado de Pedro Leopoldo, no mercado educacional, uma faculdade que tem um curso que já chega nos seus 25 anos, o nosso curso de Direito, um curso que está renovado, com disciplinas como planejamento e gestão de carreira, empreendedorismo. Nós estamos aqui com uma proposta de que não formaremos apenas o advogado, mas aquele profissional que vai atuar no mercado com um olhar sobre o próprio ser, autoconhecimento, com acesso à música, à arte, com a possibilidade de empreender no próprio negócio ou desenvolver carreiras na área pública, com um corpo docente formado de doutores e mestres, um pessoal extremamente qualificado, num ambiente extremamente adequado para a prática de aula, um lugar cercado de verde, um lugar muito bonito, muito aconchegante, com uma pessoalidade nas relações e com um coordenador de curso completamente dedicado. Você vai encontrar alguém aqui que está completamente dedicado a resolver os seus problemas acadêmicos, ainda que seja para te dizer não, algumas vezes, né? Mas você encontrará um curso moderno, arrojado, com uma possibilidade de sucesso muito grande, numa faculdade considerada pelo MEC em avaliação recente com a nota máxima, com uma das melhores faculdades do estado de Minas Gerais, uma das poucas no Brasil com a nota 5, e um curso de Direito que já foi recomendado em época recente pela OAB com o selo OAB Recomenda, com alunos como o Anderson, que nos visita, aprovados na primeira tentativa de realização da prova da OAB, com inúmeros profissionais já formados e atuando no mercado do direito, atuando diariamente com muito sucesso e com prosperidade nessa área, e você vai encontrar aqui um lugar muito bom para se estudar. E num curso, o curso de Direito, nós estamos com vestibular aberto,
eu convido você, jovem, você que já é adulto, que está querendo fazer um segundo curso, vem estudar com a gente. Você vai encontrar aqui um ótimo curso, uma excelente faculdade e um grupo de professores muito dedicado e um coordenador à sua disposição. E com alguns diferenciais. Desconto garantido durante todo o curso de 50%, metodologia de ensino moderna, um curso todo reformado e, além disso, você vai encontrar também a garantia de aulas presenciais do início ao final do curso em 100%, além de você encontrar um preço imbatível. E para você que é pai de um jovem, ou para você que é um estudante que acabou de fazer o ensino médio, imagine a possibilidade de permanecer em Pedro Leopoldo, valorizar a sua cidade, o ensino de tradição da Faculdade de Pedro Leopoldo e evitar essas viagens longas, né, que tomam, durante 5 anos de um curso de Direito, grande parte das nossas vidas e da sua vida. Vem estudar com a gente, vai ser um prazer receber você aqui. Eu te agradeço, Anderson, por essa Eu quem oportunidade. agradeço, professor Luísio, Volte sempre que com quiser. Você certeza. é um convidado, tem cadeira cativa aqui com a gente. Eu sou Aloysio Vilaça, nós somos FPLcast, o podcast da Faculdade Pedro Leopoldo. Eu te convido a ativar o sininho das notificações, visitar nossas redes sociais, se inscrever com a gente, ficar a par das nossas novidades, das novidades dos nossos cursos.